Olá, o meu nome é Cássia Regina, eu sou professora de Física aqui no Pré-Vestibular Social SEDERJ. Estou voltando aqui para mais uma aula com vocês do capítulo 7 agora, Movimento Circular Uniformemente Variado. Tudo bem? Então vamos lembrar o nosso capítulo anterior. No anterior a gente estava falando sobre o movimento circular uniforme. A gente começou falando de uma trajetória curvilínea qualquer. Então, não necessariamente ela era uma circunferência, não necessariamente ela precisava ter raios idênticos nem velocidades idênticas. Para tornar ela um movimento circular uniforme, precisou agora a gente está trabalhando com uma circunferência. A gente tem um móvel que está andando nessa circunferência, mas que tem um tamanho ridículo, né? Um tamanho desprezível em relação a todo o tamanho dessa circunferência, desse movimento que ele está fazendo. E a gente estava trabalhando um conceito que aqui precisa estar bem mais sólido, bem mais embasado do que já foi lá. Então, essa figura é uma figura que teve presente no nosso capítulo anterior, né? Na nossa figura anterior. É uma circunferência com um móvel que vai se deslocando ao longo da circunferência. Nesse deslocamento, ele pode tanto percorrer, você pensar nessa linha, nesse arco que ele percorre, quanto você pode pensar no ângulo que ele percorre, né? No deslocamento angular realizado. E uma coisa precisava ficar muito clara. No movimento circular uniforme, a gente tinha como ponto principal que a velocidade desse móvel ele era sempre a mesma em módulo, em valor. Então, se era 10, era 10, 10 e 10. Se era 20, 20, 20 e 20. Mas a direção, ela se alterava. Se alterava porque a gente tinha a ação de uma aceleração centrípeta. Essa aceleração fazia o móvel que procuraria continuar aqui nesse movimento, seguindo a própria direção que já está estabelecida nesse momento. Então, ele andaria aqui em linha reta, mas ela vem e faz esse corpo andar em círculos, no movimento circular. E a gente pensa no seguinte, isso foi para uma velocidade constante. Se eu troco essa velocidade, se em algum momento ela se altera, então no primeiro instante eu tenho uma velocidade V1, perdão, no segundo uma velocidade V2 e pelo próprio vetor você já consegue observar que é uma velocidade maior. Temos aqui no instante T3, uma velocidade V3 que é maior que a V2, então claramente está sim sendo um movimento onde a velocidade vai crescendo ao longo do tempo. Por último, a velocidade de V4. Então, a gente tem aqui, nesse percorrer, a velocidade aumentando, aumentando e aumentando. Então, isso já faz ele deixar de ser um movimento circular uniforme para um movimento circular variado. E aí, precisa ter algum tipo de alguém agindo que torne ele um movimento circular uniformemente variado. Ou seja, essa velocidade ela tem que variar de forma uniforme. E aí a gente vai ter o seguinte, quem seria o responsável por fazer a velocidade variar? A gente continua tendo a ação da aceleração centrípeta, e aí a aceleração centrípeta modifica a direção, então ela continua agindo, ela vai agir o tempo todo, e a gente passa a ter também uma aceleração tangente. Então ela é responsável por fazer esse vetor V1 inicial aumentar de módulo aqui nesse segundo instante. Então, a aceleração tangencial vai alterar o valor dessa velocidade. Então, a gente tem duas acelerações. Uma que altera a direção, faz ele andar nesse movimento circular, que é a centrípeta, e outro que faz em cada instante a velocidade dele ficando cada vez maior ou cada vez menor. Também existe essa possibilidade, né? Em vez de ele estar acelerando, ele vai freando aos poucos. Isso é totalmente possível. No instante T3, temos ainda a ação da aceleração centrípeta, faz o movimento andar circular e a tangente aumentando o módulo até esse último instante T4. Olhando aqui para uma figura um pouco mais limpa, o que a gente teria? Aceleração tangente e centrípeta o tempo todo em cada um desses movimentos. Em cada um desses instantes. E aí uma coisa precisa ficar minimamente esclarecida. Para cada instante que você tem direções sempre diferentes para as duas acelerações. Então isso precisa ficar bem entendido. Uma dica que a gente tem é a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro.
Então, sempre apontou para o centro da curvatura. Então, essas aqui em azul petróleo, que estão apontadas para o centro, são aquelas que modificam a direção, o que faz sentido. O móvel gostaria de andar assim, na direção tangente, e aí vem a aceleração centrípeta e traz ele para dentro aqui, vai dar um puxão para dentro, ele muda de direção. Então, esses aqui vão ser os responsáveis. E a aceleração tangente vai ser sempre tangente ao movimento, nunca vai apontar para dentro, vai sempre fazer 90 graus com essa direção. O que já deixa uma coisa muito clara: a aceleração centrípeta e a tangente, sempre a tangencial, sempre vão fazer 90 entre si. Então, dois vetores que têm 90 graus entre si, a gente vai fazer o quê? Usar o Teorema de Pitágoras. Então, lembrando aqui o Teorema de Pitágoras, a gente vai fechar aqui para fechar um retângulo, um quadrado, e vai traçar essa diagonal. Então, a gente precisa ter um triângulo, que a gente realmente tem dois aqui, então a gente pode usar, um triângulo retângulo. Então, nós temos dois triângulos retângulos, e esse retângulo foi garantido exatamente com essa questão. A gente tem aqui 90 graus, então tá aí a garantia do 90 graus. E a gente pode usar a hipotenusa, que é exatamente o lado oposto ao 90 graus. Então, aqui tem o 90 graus, esse é o lado oposto. E aí, Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Cadê, se eu pensar nesse triângulo aqui? Este tamanho é igualzinho a esse. Então, se eu uso esse triângulo aqui de cima, a gente tem cateto, cateto, hipotenusa, ok? Como isso ia se apresentar dentro daquela figura que a gente tem? Assim, então nesse primeiro instante, a gente tem essa aceleração centrípeta, essa tangencial com essa resultante. E esses são os vetores. Então, o vetor aceleração resultante aponta para cá nesse momento. Como no segundo instante, as nossas acelerações centrípeta e tangencial também mudam de direção, automaticamente a resultante também vai mudar, que é essa vermelha. E aí, como a gente tem um aumento da velocidade, a gente ainda está sob a ação da tangencial e da centrípeta, temos uma nova aceleração resultante, ok? E no último instante, essa daqui. Lembrando que todas essas acelerações estão em metros por segundo ao quadrado. Então, elas se referem necessariamente à velocidade tangencial, ao v linear, a velocidade linear. E quando a gente pensar na velocidade angular, como é que a gente vai medir essa aceleração, como é que ela vai funcionar? Então, a gente tem aqui ω1, ω2, ω3, ω4, que se você parar para reparar, são muito semelhantes, são as mesmas posições, mas em vez de pensar nas velocidades lineares, vamos pensar nas angulares. Então, no primeiro momento, ω1, um ω2 maior, seguindo o nosso exemplo, ω3 ainda maior e o 4 maior ainda. Quem é a aceleração responsável por fazer essa velocidade angular se alterar? É a aceleração angular. Como é que ela vai ser calculada? Muitíssimo parecido com a aceleração que a gente tinha lá no capítulo 3, movimento retilíneo, uniformemente variado. Vai ser a variação de velocidade, e se a gente está falando de aceleração angular, vai ser velocidade angular sobre variação de tempo. E só para deixar bem claro, variação de velocidade angular é velocidade angular final menos inicial. E a unidade é muito parecida também com essa daqui anterior que a gente acabou de falar. Essa é em metros por segundo ao quadrado e esta é em radianos por segundo ao quadrado. Porque lembra, o deslocamento não vai ser linear, vai ser angular. Em linha vai estar em metros, em ângulo vai estar em radianos. Então essa é a nossa similaridade. E aí, como a gente relaciona, aqui a gente tem mais um exemplo, a ação. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara, a gente sempre tem nessa figura aqui, ou ela é do móvel apontando para o centro, ou ela é do móvel tangencial, ela tem linhas, são linhas. Aqui a gente tem esse sistema de rotação, você tem aqui essa velocidade angular
continuando aqui no sentido da circunferência. Então, a gente tem aqui alfa, e aí, perdão, eu esqueci de falar, essa letrinha aqui grega se chama alfa. Ela vai ser a nossa aceleração angular, que vai ser também no sentido das velocidades, para frear, isso também pode acontecer, ou para acelerar, como é nesse caso. E aí, de novo, qual é a relação dessa aceleração tangencial que a gente está trabalhando, né, no linear com a angular, que é esse alfa? Vai ser simplesmente o alfa vezes o r, vai dar a tangencial. Muito parecido com o que a gente tem em outros casos, onde a posição é igual ao θ vezes o raio, deslocamento é igual ao θ vezes o raio, e a velocidade é igual ao ômega vezes o raio. Então, a gente tem, tanto para esse aqui quanto para esse aqui, essa similaridade que é só multiplicar pelo raio. E aí, precisa prestar atenção. A aceleração tangencial não pode usar centrípeta. Por que não pode usar centrípeta? Porque a centrípeta não é responsável por variação de módulo, é responsável por variação de direção. Eu sei que você já decorou isso, mas é importante frisar. E aí, essa tabela que você encontra no seu livro, no capítulo 7, ele tem um grande condensado disso tudo. Então, o que a gente pode pensar? Variação de ΔS pode ser o equivalente à variação de deslocamento. Velocidade linear inicial é o equivalente à velocidade angular inicial. Então, a gente tem, para todas aquelas fórmulas que a gente usou antes, lá, Torricelli, V igual a V0 mais AT, ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2, todas essas fórmulas, ela tem seus equivalentes aqui para a velocidade angular, no movimento circular uniformemente variado. Então, precisa ter um grande entendimento daquelas fórmulas do capítulo 3 para você conseguir ter um bom entendimento de como utilizar elas aqui nesse capítulo, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham ajudado. Qualquer coisa, só me procurar ou procurar o professor de vocês do Polo, tudo bem? Relembrando, meu Instagram, cassia.regina.s.